Estamos de volta para o último bloco do programa especial de hoje, que conta com a participação de Jorge Douglas Price, professor lá da Argentina, e falávamos do François Host, um texto clássico dos modelos de juiz, que é o Júpiter. Já falamos do Júpiter, do Hércules. O Júpiter é o boca da lei, o Hércules carrega o mundo nas costas, tem que levar tudo em conta para decidir. E o terceiro é o Hermes. Que é o mais o seu, o mais sistêmico. Assim, sim, sim, é mais sistêmico e mais paradoxal também. Porque já no mito é paradoxal. Porque Hermes é o deus da comunicação, o deus dos ladrões. Né? Ele nasce já furtando, né? Ele furta. As vacas do seu irmão. Sim. Então, por isso, expressa a fluidez não, eu poderia dizer, não a fluidez desta época, sino a fluidez de nosso olhar agora. Permite ver que o juiz é na cadeia de comunicação. Nesse sentido, eu acordo com a metáfora dorquiana da romance em cadeia. O Jorge quer dizer que ele concorda com a metáfora, o acorda, aqui é concorda com a metáfora do romance em cadeia, que é também comunicação. Perfeito. E que, para mim, a metáfora de Dworkin traiciona, em certa medida, a Dworkin. Trai ele mesmo. Trai ele mesmo, porque tão boa é que supera ele. Porque eu fiz alguma vez, como escritor de poesia, um exercício dos surrealistas, que se chama, sei que em português e no Brasil suena mal, mas é assim. O exercício se chama Cadáver Esquisito. Cadáver Esquisito. Que consiste em que um conjunto de gente escreve como a novela em cadeia de Dworkin. Você escreve o primeiro verso, me dá a mim. Eu escrevo o segundo verso, mas dobro o cartaz e passo para o terceiro. O terceiro escreve só vendo meu verso. Sim. E não o primeiro. Sim. O quarto vê o terceiro, mas não o segundo. E nem o primeiro. E assim. É o poema. Resulta da escritura destas ligações só entre dois, que explicam ao mesmo tempo a caderna e a liberdade. O direito se reescreve continuamente como o cadáver esquisito dos surrealistas. Porque tem essa tensão novamente, entre conservação e inovação. Porque você só pode escrever desde você. Você não pode compreender ao legislador ou ao juiz pretérito, sino com seu aparato intelectual, com seu código de compreensão. Que não é só meu, obviamente, porque é intersubjetivo. É intersubjetivo, mas poderíamos dizer que a intersubjetividade são, de acordo com Rawls, consensos solapados. Que tem focos de consenso, mas áreas de não consenso. É onde a questão cai, onde o juiz faz a distinção, ou onde o juiz diz que está a questão, você não pode assegurar nunca. Então, sempre o sistema vacila entre
conservação e inovação, que poderia ser também razoabilidade e irrazoabilidade. E eu queria... É um conto magnífico de Borges, quando não, Sim. que se chama O Idioma Analítico de John Wilkins. Sim. Você conhece? Sim. Que é um texto capital para mim para compreender para todos aqueles que estudam epistemologia, cosa é uma classificação. Isso. É? Ele diz que encontrou uma enciclopédia china que classifica os animais do mundo assim. Aqueles que são do imperador, aqueles que estão à direita do jarrón, aqueles que de lejos parecem moscas. De longe parecem moscas. Aqueles que se agitam como loucos. No meio da lista, da classificação, está etc. Mas a classificação continua. E o último item da classificação são os animais incluídos nesta classificação. Perfeito. Perfeito. Michel Foucault diz que a escrita les mots et les choses, as palavras e as coisas, foi provocado por a hilaridade que provocou esse texto de Borges nele. Porque rompe toda a classificação conhecida. E eu te pergunto, então, aproveitando isso, né? Temos ainda uns minutinhos para falar sobre alguns livros, mas quando eu vejo na teoria do direito essas classificações forte, fraco, regular, isso não se enquadra nisso? Não. Porque tem os animais à beira do imperador, à direita, os outros, porque o que é uma discricionariedade forte, fraca, ou regular? E todos os dias, né, se vê isso, né, um positivismo forte, um positivismo fraco, regular. Quem classifica? A teoria da ponderação. Pode dizer qualquer coisa sobre isso. Você pode dizer que os animais, que todos os animais que você incluiu... Estão incluídos lá. Estão incluídos ali, exatamente. Então, temos exatamente 4 minutos e meio para você falar sobre o que você quer, sobre os livros que mais o impressionam. O André disse, da produção, ele disse, não esquece de perguntar para o Jorge sobre isso, já que ele vai para o CIDIL também, Uberaba. Então, afinal, fale um pouco sobre estrito senso literatura e ligação com o direito. Assim, num exercício extremo de síntese. É que ligando esse texto de Borges, que Borges tem muitos outros textos que podem ser ligados com o direito, não? Tlön, Ugbar, Orbis Tertius, que é a ideia de uma ficção, de um mundo ficcional criado na literatura, dentro da literatura, que já era uma questão inventada por Cervantes ou por Shakespeare. Na segunda parte do Quixote, os personagens do Quixote sabem da primeira parte, sabem que é popular, han leído a primeira parte. Os personagens han leído a si mesmos. E a realidade entra na ficção para cumprir outro papel de ficção, como em um espelho, mostrando aquilo que na literatura pode ser chamado o efeito do abismo. O espelho que se repite no espelho. É como a sala em Versalhes. É como as salas de Versalhes. De Versalhes, né? Que tem essa sensação de abismo. De abismo. De abismo. Exatamente. É que Shakespeare usa no Hamlet. Hamlet faz representar o assassinato de seu padre diante de Polônio para marcar que ele sabe. Isso. Mas é uma obra de teatro, dentro de uma obra de teatro. Perfeito. Que representa uma realidade ficcional para falar da realidade real.
que é como Cervantes ou Shakespeare faziam a crítica da sua época. Claro. E eles eram modernos criaram a modernidade. E eles criaram a modernidade Sim. e, portanto, a luta deles com a pré-modernidade era constante. Estando num set de televisão e cumprindo as regras do espetáculo, uno não deveria dar antecipos da obra, não? Da próxima obra. Sim, fazer um spoiler. Mas, no meu sentido, ou na minha ideia de coisa falar a Uberlândia, tenho isto de contrapor os personagens de Don Quixote e os personagens de Macbeth e Hamlet, como se fossem arquetipos da modernidade. Não? Isso me interessa muito, isso. Lady Macbeth, não Macbeth. Macbeth que é... Sim. A forte aí é a Lady Macbeth. Talvez seja um louco. A forte é a Lady Macbeth. Lady Macbeth. Claro. Ela é Lucrécia Borgia. Ela é o príncipe. E você vai fazer, desculpe, mas o nosso tempo está acabando, tem que falar ainda que você vai fazer, está fazendo teatro? Sim, estou fazendo teatro. E justo porque 30 segundos para contar isso. 400 anos. Nós temos um grupo teatral independente na cidade de General Roca, que dirige um grande amigo, Pietro Gori, nascido em Milão, grande dramaturgo. E como se cumprem 400 anos da morte de Cervantes e Shakespeare, nós fazemos agora em novembro Macbeth. Eu tenho um papel na produção e um pequeno papel na obra como o Conde Lennox. Para mim é uma obra descomunal, que talvez a maior tragédia de Shakespeare. Sem dúvida. Eu gosto medida por medida, por exemplo. Sim, também. O Direito e Literatura fica por aqui. Assista esse e outros programas no facebook.com/Direito e Literatura e no canal do YouTube da TV e Rádio Unicinos. Não esqueça de participar, dando sugestões. Eu quero agradecer ao professor, meu amigo, escritor, poeta, ator de teatro também, ex-juiz, advogado, professor Jorge Douglas Price, né? E que esteve aqui conosco e foi um grande prazer. Eu agradeço. Volte sempre. Ok. E nós já voltamos também no próximo programa.